E aí, pessoas, seja bem-vindo para mais uma aula de agrometeorologia. Sou a professora Alessandra, aqui do campus de Nova Chavantina, da Universidade do Estado de Mato Grosso. Hoje a nossa aula será sobre vento. Animados? Eu estou empolgadíssima com a nossa próxima aula. Vento. Você sabe como é formado? Sua origem, você sabe de onde, como ele se forma, você sabe o que é o vento? Você sabe que ele existe, isso é fato. Uma vez que as folhas se movem, uma vez que o seu cabelo tá balançando, a sua roupa, isso faz com que o vento exista. Isso vocês já conhecem. Mas sua origem? Sabe quem é, como é, de que jeito, como é formado? Talvez já sabem. Mas se vocês não sabem, eu vou tentar explicar um pouquinho sobre o que é vento para vocês. Então, para começar, eu vou tentar explicar assim, que o vento é o ar em movimento. Pronto, isso já sabiam. Mas, você sabe que o vento também é o deslocamento frequente e contínuo do ar na atmosfera terrestre? Não. E que, embora a gente não consiga ver esse ar em movimento, como se forma, a sua origem, de que jeito está se fazendo, somos capazes de identificar sua existência e intensidade por meio dos balanços, das roupas, do cabelo. Como eu falei para vocês, umas folhas se mexem, da areia se movendo, da poeira. Então, isso é a capacidade que nós temos de identificar que o vento está ali. E quanto mais as folhas se mexem com maior velocidade, a gente consegue ver sua intensidade. E também, a gente também consegue ver a direção que esse vento está. Então, a gente sente o ar se deslocando pelo toque do nosso rosto, pela mão. Se vocês tem aquela brincadeira que se você colocar o dedo na boca e fizer assim, você sabe para onde o vento está indo. Então a gente acaba observando que existe um vento. Então essa movimentação que tem, por exemplo, das nuvens, vocês olham para o céu e olham a movimentação das nuvens. Isso também seria então uma forma de identificar que existe vento. A criança brincando com uma pipa, a pipa no céu, e o vento que faz para que essa pipa se mantenha no alto também é uma forma. Os cataventos que giram pelo efeito do deslocamento do ar. Então, isso seria o que vocês já sabem, certo? Só que vocês sabem qual é a importância dos ventos para a gente? Para quê? A gente já falou sobre radiação solar, a gente falou sobre temperatura, a gente conversou sobre precipitação, a gente conversou de diversas formas dentro de agrometeorologia, dentro do ciclo. E aí nós aprendemos que a importância da radiação solar seria a manutenção e o equilíbrio térmico que nós conhecemos, mas também vocês vão aprender que os ventos, através desse equilíbrio térmico da radiação solar, essa temperatura faz também a movimentação do ar, que ele contribui para a manutenção e equilíbrio da temperatura, e também ele é muito útil, por exemplo, para a polinização das plantas. Ele acaba sendo um agente modelador do solo, do relevo, ele acaba movimentando algumas embarcações, a vela, moinhos de vento, e serve ainda para a produção da eletricidade, como por exemplo a energia eólica. Então a origem dos ventos, ele acaba sendo o quê? É o ar que se movimenta em razão da diferença de temperaturas, que seriam temperaturas mais baixas e mais altas, que seria, por exemplo, a diferença de pressão da atmosfera, para que a gente entenda um pouquinho melhor, por exemplo, pressão alta, pressão baixa, temperaturas baixas, se está quente, está frio, se está úmido, quem sobe, quem desce, quem se movimenta, a gente viu um pouquinho disso lá em precipitação. Quando eu falei para vocês que as massas de ar quente e as massas de ar fria, uma sobe e uma desce. Vocês lembram que, por exemplo, quando vocês tinham uma massa de ar fria e seca, era mais densa, mais pesada e descia. Enquanto a massa de ar quente e úmida era mais leve e subia. Isso a gente conseguiu entender isso dentro de precipitação. Então vamos começar a entender como que funcionam essas zonas diferentes de pressão, como que esse fenômeno se processa. Então a gente precisa entender qual é a influência que existe da radiação solar, qual que é a influência da temperatura na pressão atmosférica.
Pessoal, vamos tentar falar agora sobre pressão atmosférica e associar isso com altitude e a temperatura. A pressão atmosférica, a gente já conversou algumas vezes sobre esse assunto nas nossas primeiras aulas. A gente já falou sobre o que era pressão, a gente falou sobre o que era altitude e o que seria a temperatura. Então, só para tentar ficar mais fácil, eu acabei colocando aqui para vocês uma imagem onde está escrito aqui Santos. Bem aqui embaixo tá, bem aqui, Santos, São Paulo, Brasília, Quito e La Paz. Vocês perceberam que cada uma delas está associada com uma temperatura bem na frente, aonde Santos tem 100 graus Celsius e La Paz está com 87? Então, na cidade de La Paz, uma verdade é que a água ferve aproximadamente a 90 graus Celsius. E que isso está associado, pessoal, à pressão atmosférica com a altitude. Então, a explicação para isso é a variação que a pressão atmosférica sofre com a altitude. Então, a massa de ar que recobre o planeta Terra acaba exercendo uma pressão sobre a sua superfície, sobre um corpo, sobre qualquer situação. Por exemplo, aqui em La Paz, as partículas estão muito mais espaçadas do que quando se comparada a Santos, quando estão muito mais concentradas e muito mais juntas. E isso também acontece porque a pressão que tem aqui na atmosférica, na superfície, ela é cerca de mais ou menos, deixa eu colocar aqui só um negocinho, ó, eu sei, pessoal, que aqui, olha, a minha pressão atmosférica, ela é aproximadamente a 100 mil Newton por metro quadrado. Professora, como que você sabe que é Newton por metro quadrado? Pessoal, vocês sabem que a pressão, pessoal, ela é dada por uma força sobre uma área. Newton, força, metro quadrado, área. E vocês sabem, pessoal, quando eu estou falando assim para vocês assim, Newton, ele equivale, essa força de Newton aqui, ela equivale, pessoal, a uma massa de ar mais ou menos a 10 mil quilogramas quando submetida a uma aceleração de gravidade. Então, quando eu multiplico isso daqui por uma gravidade, pessoal, eu vou ter, então, Newton, que será dado quilograma por metros. Metros, tá certo. Metros por segundo ao quadrado. E aí, pessoal, o que vocês têm? Nós aprendemos também que a gravidade aqui, ela pode ser aproximadamente... ela é 9,81, ou vocês podem colocar aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Quando vocês colocam, quando eu estou falando para vocês que essa pressão atmosférica aqui, ela é dada Newton por metro quadrado, em 100 mil newtons por metro quadrado aqui, pessoal, ou a pressão pode ser dada assim, 100 mil Pascal. Isso aqui, pessoal, o que eu estava fazendo? Eu não estou multiplicando por essa unidade, eu estou multiplicando por isso daqui. Então, o que está acontecendo? Para essa pressão atmosférica ser aproximadamente 100 mil Pascal, eu estou fazendo o quê? Eu estou multiplicando 10 mil quilos vezes 10 metros por segundo. Opa, calma, eu pago aqui, por segundo ao quadrado. Isso aqui, pessoal, seria, então, a sua pressão atmosférica que está exercendo, então, sobre uma massa que está ali. Aproximadamente que a gente está usando, então, 10 metros por segundo ao quadrado. Mas, na verdade, isso aqui é só para relembrar alguns conceitos que vocês já aprenderam. Não sei se vocês entenderam essa parte, mas alguns climatologistas, pessoal, eles costumam usar, vou escrever aqui em forma para ficar mais fácil, milibar. Milibar é uma unidade que os climatologistas costumam usar, que corresponde, pessoal, a 100 Pascal. Essa unidade aqui, milibar, também é escrita como se fosse MB, tudo minúsculo. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Se um milibar equivale a 100 Pascal, eu também posso fazer a suposição que a pressão na superfície, ela será
Então, 100 mil, não era 100 mil Pascal, ou se também podem dizer que vocês podem encontrar 1000 milibar. Isso é uma forma também que tem de ser expressado. Vocês podem encontrar isso em cartas, vocês podem usar isso nas linhas isóbaras, vocês podem encontrar em algumas situações onde ela vai ser uma forma expressa em Pascal, ou ela vai ser utilizada como milibar. As duas situações estão corretas. Depende da literatura que você está usando ou da referência que você está buscando. Mas a maioria costumam usar como milibar. Vocês não, por exemplo, talvez eu traga algum exemplo ou fale sobre isso e vocês não entendam o que eu estou dizendo para vocês. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Tentando resumir isso, só voltando, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, o que eu quero dizer para você? Como a coluna atmosférica ela é mais espessa ou mais alta a partir do nível médio do mar, a pressão atmosférica é maior, então, na superfície. Foi o que a gente acabou de falar. E o que tem aqui? À medida que a gente vai subindo, a coluna de ar, que é o seu peso, ela vai diminuindo, fazendo com que a pressão atmosférica reduza. Logo, a pressão vai acabar diminuindo com a altitude, com a altura. Então, quando vocês lerem essa frase aqui, talvez fique um pouco mais confuso, quero dizer para vocês sim, quanto maior for a pressão sobre a superfície, para que um líquido entre em ebulição, ela se tornará muito mais difícil conforme a minha pressão vai subindo. Então, conforme eu vou entrando em ebulição, eu não vou conseguir entrar em ebulição a 100 graus Celsius, quanto mais eu estou subindo na minha superfície. E sim, quanto mais eu vou chegar no meu ponto de ebulição a 90 graus Celsius. Então, por exemplo, em Fortaleza, um outro exemplo, ela está aproximadamente localizada ao nível do mar a uma pressão mais ou menos de 1 atm. O que é 1 atm? É uma atmosfera, que é em torno de mais ou menos aqui, pessoal, eu posso falar para vocês se é uma atmosfera, então quer dizer que a minha pressão em Fortaleza, ela vai ser 1010 milibar. Se eu comparar ela com Brasília, que está localizada a 1000 metros de altitude, por exemplo, ela apresenta uma pressão atmosférica menor em torno de 887 milibar. Ou seja, quanto mais alto eu estiver do meu ponto, menor será a minha pressão atmosférica. Isso a gente já entendeu, está fácil de entender. Então, quando eu estou falando para vocês que em La Paz, Bolívia ou Quito, olha só, eu estou em Quito, em La Paz, como a minha pressão, como a minha altitude está em 2.850 ou 3.600, em La Paz, por exemplo, a La Paz, que é a capital de Bolívia, ela está em uma altitude de 3.600 metros, a pressão ela vai acabar caindo para 620 milibar. Então, a minha pressão atmosférica aqui, ó, vai ser 620 milibar. Logo, a minha pressão atmosférica aqui, ela é muito menor. Então, a minha temperatura aqui, para ela chegar em ebulição, a minha temperatura ela não precisa estar a 100 graus Celsius. Lá, o meu ar é mais rarefeito e a quantidade de gases, todas elas, incluindo o oxigênio, ela é muito menor. Com isso, como para determinar a pressão atmosférica, eu preciso entender a transição que existe entre a água, que está no seu ponto líquido para passar para o seu ponto gasoso, e a temperatura de ebulição, que a água vai acabar fervendo, que vai sair desse líquido, vai passar para o estado gasoso, que seria 100 graus Celsius, porque lembra de temperatura que a gente viu? Que para entrar em ponto de ebulição era 100 graus Celsius, mas dependendo do ponto, do lugar que você estivesse, então isso é o nível do mar. Nível do mar, meu ponto de ebulição será em Santos, 100 graus Celsius, mas conforme eu estou mudando a minha altitude, a minha água vai acabar fervendo em diferentes temperaturas em função, em consequência das minhas diferenças de pressões que existem em cada passo. Então, a minha temperatura, então, ela é influenciada nas minhas diferentes pressões. Então, quanto menor, pessoal, quanto menor for a minha pressão exercida sobre essa superfície ou esses pontos que vocês estão vendo sobre o líquido, menor será a minha temperatura para entrar em ebulição.
e isso vice-versa. Perfeito. Enrolei, mas espero que vocês tenham entendido o que é a pressão, altitude e temperatura, porque isso será muito importante para a gente entenda um pouquinho mais para frente como será o funcionamento das zonas de diferença, zonas de baixa e alta pressão. Porque se você não entender que a altitude influencia a pressão atmosférica que está ligada com a temperatura, vocês não vão conseguir entender o movimento que acontece com o vento. Então, vamos dizer assim, então vocês entenderam o que é ebulição. Então, vamos dizer assim, se vocês entendem o que é ebulição, vocês sabem que é, por exemplo, assim, vamos tentar explicar mais um pouquinho. Para entender o que seria a ebulição, seria assim, se vocês colocam a água para ferver, para aquecer, ela vai acabar recebendo uma energia. Lembra da energia? Que eu recebo uma energia para as minhas moléculas se movimentarem? Então, minhas moléculas acabam se movimentando, as moléculas recebem essa energia que possibilita que elas passem para o estado gasoso. Eles acabam iniciando no fundo do recipiente, vai acabar formando bolhas de vapor de água. Conforme a temperatura vai aumentando, essas bolhas vão se desprendendo do fundo e vão subindo. Isso vocês já viram, vocês quando vão fazer um café, vocês já perceberam isso. Só depois que essas bolhas recebem a energia total de forma de calor, que essas bolhas sobem e acabam sendo liberadas na superfície, entrando assim em ebulição. E essas bolhas que ficam no fundo do recipiente, vamos dizer assim, quando as bolhas ficam no fundo do recipiente, é porque a pressão atmosférica que estava exercida sobre elas, uma força sobre a superfície do líquido, faz com que empurrem as bolhas de vapor de água para baixo. Então, se a pressão dentro da bolha vai aumentando cada vez mais até que ela se iguale à pressão atmosférica, isso dessa forma acaba entrando em ebulição. É por isso que a temperatura que entra em fervura são diferentes, ela acaba sendo, eu tenho que igualar elas para que elas se desprendam do fundo para ir para a superfície. Então, isso que é entrar então em ponto de ebulição. Assim, quanto maior for sua pressão na superfície, mais difícil será para desprendê-la, para entrar em ponto de ebulição. Vamos dizer assim, essa seria a explicação. Entendeu? Seria por isso que seria muito mais fácil entrar em ponto de ebulição em diferentes tipos de temperatura. Então, isso vai nos ajudar a entender o funcionamento e o movimento do ar. Vamos dizer assim, acho que até agora a gente já entendeu, acho que eu não preciso trazer mais explicações. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa parte de pressão atmosférica, me perguntem. Eu tento arrumar um outro jeito de tentar explicar para vocês. Então, até agora, esse ponto aqui, vocês já entenderam. Então, a partir de agora, você já entendeu tudo sobre pressão atmosférica, já sabe cozinhar em qualquer ponto do lugar, né? Mas, na verdade, o que eu queria que vocês aprendessem com isso? Nós precisamos mudar de assunto. Nós precisamos entender que a pressão atmosférica nos ajuda a entender o movimento do ar, nos ajuda a entender o vento. Se eu conheço o deslocamento horizontal e vertical, como ela vai se mover dentro da superfície da atmosfera, eu consigo entender quem sobe e quem desce. Então, existem diversos gases que vão entrar na composição da camada de atmosfera, que acabam influenciando minimamente o tempo e o clima. Vamos dizer assim, um deles é o vapor de água. Esse vapor de água que vocês estão vendo ali, por exemplo, a gente viu isso em umidade relativa do ar. Esse vapor de água, que está essas gotículas que vocês acabam não vendo, é igual, por exemplo, quando eu falo para vocês assim, hoje a umidade do ar está alta, hoje a umidade do ar está baixa, então ela está mais úmida, está mais seca. Essa umidade que acaba modificando então, a umidade do ar, mas a temperatura do ar acaba tendo a variação da pressão atmosférica. Então, se o vapor de água, por exemplo, ela acaba determinando a quantidade de umidade na atmosfera, isso vocês aprenderam na umidade relativa do ar, que será a fonte para a formação das nuvens e da chuva. Vamos aprender um pouquinho mais para frente que vai existir zonas de baixa e alta pressão e que as altas e as baixas, umas têm a capacidade de formar mais nuvens e as outras têm a capacidade de formar menos nuvens, mais chuvas e menos chuvas. E além disso,
isso tudo está ligado com o armazenamento. Então, diz assim, o movimento e a liberação de energia térmica. A quantidade de vapor de água que pode variar nessa situação é muito pouca. Em algumas regiões, como por exemplo, se eu estivesse fazendo uma comparação em cidades onde a umidade ela tem a baixa umidade, um ambiente mais seco. Então, ela acaba tendo uma influência de pouca formação de nuvens, que seria, vamos dizer assim, regiões mais áridas, mais semiáridas. Vamos dizer assim, em regiões tropicais, onde a quantidade de umidade é maior, eu acabo tendo, então, a maior parte da chuva, maior geração de nuvens. Então, a umidade do ar vai fazer agora a parte. Então, eu falei para vocês no slide anterior que pressão era importante, altitude e temperatura. Agora, eu estou falando para vocês que a umidade também vai fazer parte disso. E essa variação de temperatura, essa variação de pressão que existe na superfície, ela vai se dar em função da temperatura do ar e da umidade, que existe em diferentes pontos do globo. Por que do globo? Quer ver? Olha só. Lembra que eu falei para vocês que existe a radiação solar? E bem aqui, pessoal, eu estou falando do Equador. Eu estou falando aqui que existe o meu Sol. E que eu estou recebendo a maior... Lembra que eu falei para vocês na aula da radiação solar que a maior concentração de raios solares de energia térmica vai ser acumulado, vai ser concentrado aqui no Equador? E conforme vocês passam, vocês estão a 0 graus Celsius, tá a uma latitude de 0 grau, 30, 60, conforme vocês estão descendo, a latitude está aumentando, na verdade, essa radiação solar que está recebendo em diferentes pontos do globo vai acabar, então, sendo modificada. Então, o aquecimento do ar acaba sendo em função daquela aula que a gente viu da radiação solar, que era quem recebe mais, quem recebe menos. Então, o aquecimento do ar acaba ocasionando a expansão e, consequentemente, uma diminuição na pressão que é exercida por ela. Então, diz assim, tá vendo essa imagem aqui do lado? Olha só, bem aqui. Eu estou afirmando para vocês que o ar quente sobe e estou afirmando para vocês que o ar frio desce. Eu dei vários exemplos para vocês sobre isso em temperatura. Eu falei sobre isso com vocês em precipitação e a gente falou muito sobre isso, que um é mais denso e um é mais leve. Foi isso que eu expliquei para vocês, que quando há formações de nuvem, condensação, essa condensação de gotículas de água, quando elas estão mais quentes, pessoal, ela vai então subir. Quando elas estão muito mais juntas, mais densa, mais fria, mais seca, elas descem. Então, ou seja, esse ar quente que acontece, ela acaba exercendo uma pouca pressão. Então, as áreas que predominam esse ar quente, nós chamamos isso de baixa pressão. E, ao contrário, que seria quando o ar está mais frio ou o ar está se resfriando, por exemplo, que está mais seco e mais frio, a sua densidade está aumentando, tornando-se muito mais pesado, e isso vai acabar caracterizando, então, uma área de alta pressão, certo? E eu tô falando para vocês bem aqui, e eu associei, não sei se vocês perceberam, as cores também, dos slides. Quando eu falo para vocês baixa pressão, eu vou associar isso com a letra B. Quando eu falo para vocês em alta pressão, eu vou associar isso com a letra A. E eu também vou falar para vocês não esquecerem também, B baixa, A alta. Quando eu falo com vocês sobre alta pressão, pessoal, eu estou falando com vocês aqui, você vê bem que vamos cabe aqui. Anticiclone. A alta, A. Anticiclônica, anticiclone, alta e A. Vocês não esquecerem. E aí, pessoal, fica aqui B, baixa pressão, e aqui eu vou colocar ciclone, pessoal. Opa, acho que eu escrevi, tá errado, calma aí. Apaga. Ciclone.
ciclone. Então, quer dizer assim, vocês podem associar para que vocês não esqueçam mais, então, olha só. Isso, pessoal, eu vou falar o tempo todo para vocês. Baixa pressão, sobe. Baixa pressão. Eu vou trabalhar com vocês sobre... vou trabalhar com as informações assim, por exemplo. Quando eu for explicar para vocês sobre quem está subindo. B. Aí eu venho aqui, pessoal, venho e tento mudar a cor da caneta para vocês e coloco aqui quem está descendo. A. Eu não vou voltar e ficar explicando para vocês isso. Então, vocês têm que lembrar sempre que alta pressão, que é igual ciclone, que é igual a letra A. Quando eu falo com vocês na cor vermelha, ou eu falo com vocês B, eu estou falando para vocês baixa pressão. Estou falando para vocês anticiclone. E estou falando a letra B. Isso vai ser muito bom para vocês entenderem e entender como que funciona o movimento do ar e para ver como que funciona a circulação atmosférica global, por exemplo. Quando eu falo para vocês o movimento do ar, vento, se der tempo do furacão, tornado. Então, isso para vocês entenderem como que funciona, tá? Então, essa parte de pressão atmosférica tá tranquilo? Vocês estão entendendo tudo? Sim. Diga que sim, vocês estão entendendo tudo. Para que a gente entenda e compreenda como que funciona a dinâmica de movimentação do ar, que seria a dinâmica global do movimento do ar, é fundamental que vocês também compreendam, entendam aquelas zonas que vão existir dentro do globo terrestre, dentro da parte, dentro da parte planetária. Vamos dizer assim, bem aqui, vocês estão vendo o que... Cadê meu negocinho? Ah, tá aqui, olha. Vocês estão vendo o que existe, olha só, por exemplo, célula polar, célula de Ferrel, célula de Hadley. Vocês estão vendo o que existe? O Equador. Tá vendo que existe setinhas se movendo aqui. Tudo isso. E eu acabei colocando para vocês aqui, o que eu já expliquei no slide anterior, o globo. E eu estou mostrando para vocês que a influência da radiação, olha só, conforme... Bem aqui, ó. Eu já expliquei isso para vocês, na verdade. Eu tenho aqui, essa tá chegando, ela vai andar, aqui o aquecimento vai ser muito maior nesta linha do que nesta linha que demora para receber a luz. Lembra que a gente conversou sobre isso? Então para que vocês entendam como que funciona esse princípio, essa dinâmica do movimento do ar, essas zonas, elas acabam determinando, então, a distribuição de energia no globo. Aí essas faixas que nós vamos separar em o Equador, em baixas latitudes, vamos dizer assim, conforme eu aumento a latitude, conforme essa concentração de energia solar, ela vai entrar no globo, por exemplo, você sabe que vai ser influenciado pelo dia, né, que seria dia de noite, das estações do ano, se você está no hemisfério sul, no hemisfério norte, então isso vai acabar sendo influenciado sobre o aquecimento que vai acontecer nesse globo, nessa terra, e que vai fazer com que isso influencie na expansão do seu ar, formando assim as diferentes pressões, as pressões de baixas e altas pressões. Vamos dizer assim, que então no Equador, como eu estou recebendo maior concentração de energia, estou recebendo maior concentração de raios solares, essa energia solar, então eu vou ter maior expansão, então eu vou chamar isso de baixas pressões. E os polos que estão muito mais afastados, que estão recebendo uma menor concentração de energia, que seria um déficit, né? Não chega a ser um déficit, mas acaba tendo menor incidência, ela vai ser um mar mais frio, então que vai possibilitar a formação de altas pressões. Para que ocorra a explicação da circulação do ar, eu vou voltar nessa imagem aqui de baixo, aqui, nessa bem aqui, olha só. Nessa, e vou explicar para vocês cada uma delas aqui e fechar e tentar fechar para vocês o movimento do ar, em função de quem vai, quem vem, falar sobre os ventos alísios, contralísios, tentar falar alguma coisa sobre isso com vocês durante as aulas. Então, eu quero que vocês entendam, por exemplo, bem aqui,
Opa, desculpa. Quando eu falo para vocês assim, quando eu estou formando, então, zonas de baixas e altas pressões, quando eu formo, então, zonas de alta pressão, que também é conhecida, lembra, como anticiclone, elas estão localizadas elas estão localizadas ali próximos dos suas áreas polares. Seria um resuminho, hein, pessoal? Presta atenção. Então, vamos fazer um resuminho básico aqui. Bem aqui, olha. Aqui. Quando eu tô falando para vocês aqui, zonas de alta pressão, certo? Eu estou falando que elas estão localizadas e mais próximas às suas áreas polares. Eu estou falando que ela é um ar mais frio. Estou falando também que elas são conhecidas como anticiclone, certo? E elas estão polares e também nos subtropicais. Elas estão ali nos hemisférios, ela vai estar também tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Existe tanto no trópico de Capricórnio como no trópico de Câncer, existe tanto a parte polar, tanto em cima como embaixo, tá? E esse ar, nós temos que lembrar sempre que esse ar sempre será mais denso. E ela vai ter, então, ela vai acabar descendo, né? Ela vai acabar tendo a função de descer, por ser mais denso, maior concentração. Então, ela vai existir. Então, temos que lembrar que ela, por ser mais densa, ela vai acabar exercendo uma maior pressão. E, em função disso, que acontece, então, nas partes. Das partes mais baixas da atmosfera. Quando eu falo para vocês sobre zonas de baixa pressão, pessoal, eu estou falando para vocês que elas estão concentradas ali no Equador, onde estou recebendo maiores incidências dos seus raios solares, então, aonde eu tenho mais incidências dos meus raios solares, tá? Eu também são conhecidas como ciclone. Eu só estou reescrevendo o que a gente já conversou aqui, tá? Tipo um resuminho. É nessa porção onde que é o Equador, né, que tem ali, é um exemplo do Equador, tá? Que existe mais intensidade dos raios solares, tá bem aqui. Tem, então, as temperaturas são mais elevadas. O meu ar, ele é menos denso, certo? Então, ele tende a subir, certo? E nisso, como o ar está mais leve, ele é menos denso, ele vai estar mais leve, então ele vai acabar então subindo, levando mais gotículas de água, então ele vai acabar subindo essas porções, vai fazendo com que gere formações de nuvens. Isso seria então a formação, uma explicação, um resuminho entre zona alta e zona baixa. Então, dizer assim, então nós temos que entender que os ventos vão acabar soprando em função das diferenças de zonas, das diferenças de pressão que existe. Então, o ar, como existe o equilíbrio de temperatura, acaba acontecendo um efeito estufa natural, então o que acontece? O ar também vai acabar se movimentar em busca de um equilíbrio térmico. Lembra que eu falei para vocês que existia um equilíbrio térmico lá atrás da temperatura? Aqui, então, o ar vai acabar buscando também um equilíbrio atmosférico. Acabei falando para vocês equilíbrio térmico, né? Desculpa. Então, vamos só voltar para não confundir vocês. Para que haja a temperatura, a atmosfera acabava, lá na temperatura, eu falei para vocês sobre o equilíbrio térmico. Acaba acontecendo o equilíbrio térmico, para que o aquecimento acaba. Lembra que eu expliquei isso para vocês? Aqui o ar vai acabar se movimentando. Esse movimento que eu falo para vocês é assim: enquanto um está subindo, o outro está descendo. Então, esse equilíbrio térmico que vai existir entre o movimento de ar, ele vai estar sempre buscando um equilíbrio atmosférico. E esse equilíbrio vai acontecer tanto para a temperatura quanto para a pressão. Então, quando ele está buscando a temperatura, um equilíbrio na temperatura, que é o equilíbrio térmico, e o equilíbrio atmosférico no movimento de ar, essas diferentes pressões que existem acaba fazendo com que aconteça um movimento de ar.
E isso seria, então, o nosso próximo slide, que seria o nosso movimento de ar. É a partir de agora que a gente começa a falar sobre quem sobe, quem desce, quem forma, quem não forma. Eu acabei colocando ali alguns resuminhos ali, que conforme eu vou falando, vocês podem, não sei se vocês já sabem, mas vocês podem também adicionar legendas também nos vídeos, se for mais fácil. E vocês também podem colocar, se quiserem acelerar os vídeos, vocês podem colocar uma velocidade maior, 1,5, 75, 2, então que fiquem à vontade. Então quer dizer que o movimento do ar, ela é em função dos diferentes tipos de pressão, que vai acontecer em função da umidade do ar e a temperatura. Então, a umidade do ar acaba sendo um fator muito importante para a variação da pressão que existe na superfície. Então, os movimentos horizontais e verticais que existe acaba sendo influenciado também pela umidade. Então, portanto, os movimentos verticais, que eu falo aquelas de subidas e descidas, estou falando só assim, ó, estou subindo e estou descendo. Então, conforme que eu falo sobre as verticais, sobe e desce, ela acaba sendo influenciada, acaba sendo fundamental para conhecer como acontece o movimento do ar. Então, como a gente já conversou um pouquinho lá atrás sobre baixas e altas pressões, eu espero que não precisa recapitular o que seria isso, mas lembrando que ar mais leve sobe, ar mais denso desce, tá? Então, e nós temos também que entender que, não sei se vocês perceberam aqui, que eu não falo para vocês ventos divergentes e ventos convergentes. Quando eu tô falando assim, divergentes e convergentes, eu estou falando o quê? Eu vou desenhar, vou voltar aqui, vai ficar mais fácil. Eu venho aqui e desenho para vocês uma superfície, tá? Essa superfície eu venho e coloco aqui. Como o ar está mais leve, ele está subindo. Então, ele tende a ser a letra B. Então, esse ar vai fazer o quê? Esse ar vai subir e tem o ar aqui que vai descer. Esse ar que está descendo eu vou chamar de letra A porque ele está mais denso, então ele vai descer. Então, conforme o ar desce, ele tende a vir para cá. Por que acontece? Ele vai descer, ele é mais pesado, ele vai acabar expandindo para as laterais. Então, o que acontece? O ar quente, ele é uma ascensão. E aí, a descida, essa é a parte mais pesada, nós chamamos isso de subsidência. Então, ele tá, quando o ar quente está subindo, essa baixa pressão, ela tende a subir. Eu estou chamando, em alguns lugares vocês podem encontrar como estão ascendendo, então uma ascensão, tá? E vocês também podem encontrar, por exemplo, quando a letra A ela está descendo, ela está fazendo essa caminhada aqui, pessoal, nós também chamamos isso de divergência. E o ar, quando tende a subir, pessoal, olha só, eu estou recebendo esse ar que está vindo dele. Então, esse ar, para subir, ele recebe e sobe. Então, isso eu vou chamar de convergência. Então, o que acontece? É um movimento que conforme, olha só, agora vamos mudar de cor aqui, mas, pessoal, eu não sei se eu vou ficar o tempo todo mudando a canetinha, talvez pode demorar muito, tá? O que acontece? Quando estou em letra, eu estou aqui, tá mais pesado, meu ar está aqui em letra A. Então, ele está mais denso, certo? Conforme ele chega à noite, chega o dia, essa aqui, o que está mais denso, está mais frio, ele vai se aquecendo. Conforme ele se aquece, as partículas vão subindo. Essas partículas vão subindo, ela vai fazendo o quê? Ela acaba subindo porque ela ficou mais leve. E aqui, pessoal, conforme ela vai subindo, vocês aprenderam que quanto mais alto a atmosfera vai, a temperatura vai caindo. Então, conforme essa temperatura que está bem aqui, olha só, as partículas estavam mais leves, né? Conforme ela está mais leve, ela estava subindo, ela passou o quê? A descer de novo, porque essas partículas acabaram ficando leves, porque estavam mais quentes, porque a temperatura aqui embaixo ficou muito mais alta, fez com que as partículas se aquecessem e se elevassem, e aí ela acabou voltando para cá. Então, as partículas acabam fazendo esse movimento, ela acaba estando mais frio, mais pesado embaixo, ela fica mais leve
sobe, encontra as altas temperaturas, ela fica mais densa e desce. Então, esse movimento que vocês estão aprendendo, então seria o momento onde ela tem a ascensão, que ela está subindo, e o movimento onde ela está se resfriando e tem o movimento de subsidência, que ela está descendo. E nós também temos, pessoal, nós vamos falar também um pouquinho mais para frente, mas caso eu esqueça, vou mudar de caneta aqui para ficar mais fácil. Olha só, nós estamos falando também sobre as linhas isóbaras. Às vezes eu posso falar sobre isóbaras, não sei se eu já falei para você nesse vídeo, mas, por exemplo, se eu estiver falando para vocês sobre linhas isóbaras, linhas isóbaras vão ser as direções e as distâncias que vão existir as linhas dispersas sobre os ventos. Elas podem ser mais juntas ou elas podem ser mais espaçadas, tá? Essas linhas que estão mais espaçadas, pessoal, essas linhas isóbaras, elas vão receber números aqui. Por exemplo, aqui pode começar com de 800, aqui milibar, e aqui pode acabar em, sei lá, 890, por exemplo, milibar. E você viu que existe, quanto mais juntinhas elas estiverem, maior, mais próximas serão esses números. E quanto mais longe elas estiverem, vai ser uma distância maior aqui. Então, esse movimento que eu falo para vocês também, deslocamento do ar pode acontecer, sempre vai acontecer, se eu estiver falando aqui, vai sair de A para B. Então, esse deslocamento de ar dos ventos vão sem considerar isso, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, vão existir 4 forças. Essas forças são mais importantes, as de Coriolis, por exemplo, tem as forças de atrito, centrífuga e tem o gradiente de pressão também. Essas forças, elas são muito importantes para explicar para vocês como que é o deslocamento dos ventos, mas sem entrar em detalhes sobre Coriolis, por exemplo. Dizendo para vocês que as linhas isóbaras, isso aqui também é uma indicação da onde também vai o vento, nessa direção. Sempre vai dos pontos aonde elas estão mais espaçadas e vão para onde está a letra B. Isso aqui eu acho que eu acabei explicando para vocês sobre o sistema de alta pressão, que o ar frio, seco, realiza movimento de descida, subida, já expliquei acho isso para vocês. Então, já estamos entrando, então, como que vai formar as forças, como que, olha, nós temos, então, nós temos o gradiente de pressão, nós temos as forças de Coriolis, centrífuga, força de atrito, e nós temos o gradiente de pressão, que seria o que vai fazer o movimento contrário ao gradiente horizontal de pressão.